Tudo parecia perfeito na vida dela, até uma foto tirada no lugar errado revelar a pior das traições. O que era para ser uma vingança pessoal se tornou manchete internacional. Uma amante imprudente, um marido arrogante e uma mulher poderosa, decidida a queimar pontes e com fogo e tinta. Mas ninguém imaginava que por trás dessa exposição pública havia um plano ainda mais sombrio em jogo. Antes de descobrir essa reviravolta de tirar o fôlego, inscreva-se no canal para mais histórias de poder, segredos e justiça com sabor de vingança. Helena Vilarinho reinava absoluta. No comando do Grupo Vilarinho de Comunicações, um império midiático que moldava opiniões e ditava tendências, ela era a personificação do poder e da elegância. Sua imagem, cuidadosamente lapidada ao longo de décadas, era a de uma mulher inabalável. Um ícone de sucesso em um universo dominado por homens. Ao seu lado, por 20 anos, esteve Marcos Albuquerque, o renomado arquiteto, cujo talento e carisma complementavam a aura de perfeição do casal. Eles eram a capa de revista ambulante, o modelo de casamento que todos aspiravam ter, a prova viva de que amor e ambição podiam, sim, coexistir em harmonia. A rotina de Helena era um balé orquestrado entre reuniões de conselho, jantares de gala e noites de silêncio no luxuoso apartamento da cobertura, onde a vista panorâmica da cidade parecia curvar-se a seus pés. Naquela noite em particular, uma terça-feira como tantas outras, o cansaço da jornada se misturava à satisfação de mais um dia vitorioso. Marcos, já adormecido ao seu lado, respirava com a tranquilidade de quem não tinha nada a esconder. Ou assim ela pensava. O brilho discreto do celular sobre o criado mudo chamou sua atenção. Uma notificação de um número desconhecido, seguida por uma mensagem de uma antiga colega de faculdade, alguém com quem mal trocava palavras há anos. A curiosidade, um traço incomum em sua natureza pragmática, a fez deslizar o dedo pela tela. O texto era curto, quase apologético, mas o anexo era uma bomba. Era uma selfie. Uma jovem de rosto desconhecido sorria para a câmera com uma intimidade chocante. Mas não era o sorriso dela que paralisou Helena. Era o cenário e a camisa. A jovem estava deitada em sua cama, na cama do casal, e vestia uma camisa de Marcos, uma daquelas que ele usava para dormir, com as iniciais bordadas no punho. O papel de parede, a luminária de design italiano, a cabeceira estofada em linho cinza, cada detalhe gritava a verdade inegável. Era o quarto deles, o santuário, o epicentro de 2 décadas de vida compartilhada, agora profanado. O ar pareceu rarear nos pulmões de Helena. Não houve grito, nem lágrimas. A dor, aguda e lancinante, foi rapidamente sufocada por uma onda gelada de fúria. Não era apenas a traição que a dilacerava, era a invasão, a audácia daquela imagem em seu próprio território. Era a humilhação pública, mesmo que ainda restrita à tela de seu telefone. O que ela sentiu não foi desespero, mas uma determinação férrea, fria como aço. Com os dedos firmes, sem um único tremor, Helena desbloqueou o celular novamente. Não para confrontar Marcos, ainda alheio ao terremoto que se iniciava. Fez disso, discou o número do editor-chefe do jornal principal do grupo. Eram quase 3 da manhã, mas ela sabia que ele estaria de plantão. A voz, embora baixa, carregava a autoridade de quem não admitia questionamentos. Pare as impressoras, Otávio. Temos uma nova manchete para amanhã. E quero a foto na primeira página, sem pixelização, sem piedade. O jogo havia começado, e Helena Vilarinho não estava disposta a perder. O sol mal havia despontado no horizonte, pintando o céu de um laranja tímido, quando as primeiras edições do Diário da Capital chegaram às bancas. A capa, em um preto e branco chocante, não precisava de cores para gritar sua mensagem. No centro, a imagem nítida de uma jovem deitada em lençóis de seda, com um sorriso que agora parecia mais presunçoso do que inocente, vestindo a camisa de um homem. A manchete, seca e cortante, resumia a tragédia particular em 2 palavras, devastadoras: história de embalar. Em questão de minutos, a notícia se espalhou como pólvora. Dos cafés da manhã elegantes nos jardins aos escritórios envidraçados da Faria Lima,
Dos grupos de WhatsApp da alta sociedade aos programas de rádio matinais, a imagem da jovem e a manchete implacável eram o único assunto. Sussurros de choque e incredulidade ecoavam, misturados a um certo deleite mórbido. A elite, acostumada a ver a família Vilarinho como um bastião de perfeição, agora se deliciava com a queda, mesmo que por procuração. Na cobertura luxuosa, Marcos Albuquerque despertou com a luz suave que filtrava pelas cortinas. Sua rotina matinal era imutável. Café forte à leitura dos jornais e um beijo na testa de Helena antes de seguir para o escritório. No entanto, ao pegar o exemplar do Diário da Capital deixado à porta, sua mão congelou. A capa, o rosto da jovem, a camisa. Seu coração, que até então batia no ritmo tranquilo do sono, disparou em um ritmo frenético e desordenado. Reputação que ele construíra ao longo de anos, a imagem de homem íntegro e bem-sucedido, tudo se desfez em pó diante de seus olhos. O choque deu lugar a uma raiva impotente, e ele se virou para o lado onde Helena já não estava. Longe dali, em um pequeno apartamento na Zona Sul, a jovem da foto, uma aspirante a influenciadora chamada Lívia, acordava com a euforia de quem havia conquistado um troféu. A noite com Marcos fora um passo audacioso em seus planos. Ela imaginava a reação de Helena, o escândalo particular. Mas o que viu ao abrir as redes sociais e, em seguida, a porta do prédio, onde um entregador de jornais a encarava com curiosidade, não era o escândalo que esperava. Era o fim. A imagem nítida de seu rosto, exposta para milhões. O triunfo se transformou em terror. Em poucas horas, Lívia perdeu o emprego. Viu seu nome ser arrastado na lama virtual e se tornou o alvo de um ódio coletivo que jamais imaginou. Enquanto a cidade fervilhava, o telefone de Helena tocou. Era Pedro, seu filho, um jovem universitário que estudava em outra cidade. A voz dele, geralmente cheia de vida, estava embargada pela dor e pela incredulidade. Ele havia descoberto a notícia pelos colegas, pelas manchetes que circulavam nos grupos da faculdade. "Mãe, o que você fez?" A pergunta ecoou, carregada de mágoa e confusão. Pela primeira vez desde o choque inicial, o escudo de aço de Dizzy, Helena vacilou. A dor na voz de Pedro, a vergonha que ele sentia, a fez questionar se o preço daquela vingança havia sido alto demais. Mas a dúvida durou apenas um instante. A guerra estava longe de terminar. A voz de Pedro, carregada de uma mistura de dor e incompreensão, ressoava nos ouvidos de Helena. Aquele lamento juvenil, tão diferente da frieza calculista que a dominara nas últimas horas, foi a única coisa capaz de perfurar sua armadura. Por um breve, quase imperceptível instante, Helena sentiu o peso de suas ações. O que ela havia desencadeado não era apenas a ruína de um homem infiel, mas também a exposição pública de seu filho, o escrutínio implacável sobre a vida de Pedro. Uma pontada de arrependimento, um vislumbre da mãe por trás da CEO implacável, ameaçou desmoronar sua fachada. Mas Helena Vilarinho não era conhecida por sucumbir à fraqueza. A dúvida, como uma nuvem passageira, dissipou-se tão rapidamente quanto surgiu. O que estava em jogo era muito maior do que um coração partido ou a reputação de um arquiteto. Era seu legado, o nome de sua família, a integridade de um império construído com suor e sacrifício por gerações. A mágoa de Pedro, embora dolorosa, seria uma ferida a ser curada com o tempo. A traição de Marcos, no entanto, era uma afronta que exigia uma resposta à altura. O que parecia um drama pessoal, uma vingança passional, estava prestes a revelar-se como a ponta de um iceberg muito mais complexo e perigoso. Os advogados de Helena foram acionados com a velocidade de um raio. O divórcio, que poderia ter sido um processo discreto e doloroso, transformou-se em uma operação de guerra. Helena exigiu uma auditoria completa nas finanças de Marcos, uma varredura minuciosa em cada centavo que ele havia movimentado nos últimos anos. Não era por ganância, mas por um instinto aguçado de que havia algo mais, uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça. Marcos, atordoado pela exposição e pela fúria de Helena, inicialmente resistiu, alegando invasão de privacidade e assédio.
Mas o poder do Grupo Vilarinho era avassalador e a pressão legal implacável. Foi durante essa investigação que a primeira rachadura na fachada de Marcos se revelou. Os recursos usados para fundar sua renomada empresa de arquitetura, a mesma que o alçara ao patamar de sucesso e prestígio, não eram tão límpidos quanto pareciam. Documentos inicialmente obscuros, contas em paraísos fiscais e transferências bancárias complexas começaram a desenhar um padrão preocupante. O financiamento não vinha de investidores tradicionais ou de empréstimos bancários convencionais. Havia um nome por trás de tudo, um nome que fez o sangue de Helena gelar nas veias. O verdadeiro mecenas de Marcos Albuquerque era ninguém menos que Arthur Finch, um magnata britânico do mercado financeiro, conhecido por sua ambição sem limites e por ser o maior rival de Helena no cenário global da mídia. Por anos, Finch havia tentado, sem sucesso, tomar o controle do Grupo Vilarinho, usando táticas agressivas e ofertas hostis que Helena sempre rechaçara com maestria. A revelação foi um choque brutal. O caso amoroso, a humilhação pública, a dor da traição, tudo isso Helena percebeu com uma clareza assustadora. Não passava de um peão em um jogo de xadrez corporativo muito maior. O inimigo real, o predador que cobiçava seu império, havia usado seu próprio marido como porta de entrada para enfraquecer e futuramente derrubar tudo o que sua família construíra. A raiva de Helena, antes focada na infidelidade, agora se transformava em uma arma afiada, direcionada a um alvo muito mais perigoso. A constatação de que Marcos era apenas uma peça em um tabuleiro muito maior, manobrada por Arthur Finch, acendeu uma nova chama em Helena. A raiva pessoal pela traição, embora ainda latente, foi suplantada por uma frieza estratégica. O que antes parecia um drama de alcova, agora se revelava uma complexa trama de espionagem corporativa e tentativa de aquisição hostil. Helena não era apenas uma mulher traída, era a guardiã de um legado, e seu instinto de proteção, aguçado por anos no topo do mundo dos negócios, entrou em modo de alerta máximo. Enquanto a investigação forense nas finanças de Marcos avançava, revelando cada vez mais conexões com empresas fantasma ligadas a Finch, Helena sabia que precisava de mais do que documentos. Precisava de uma confissão, de uma voz que pudesse dar peso humano à teia de números e transações. E essa voz paradoxalmente seria a de Lívia, a jovem que havia sido usada e descartada, e que agora, sem nada a perder, era a peça mais vulnerável e, ao mesmo tempo, a mais valiosa. Lívia estava em frangalhos. A exposição pública havia destruído sua vida em questão de horas. Perdeu amigos, foi demitida, e a avalanche de ódio nas redes sociais a havia isolado completamente. Ela estava desesperada, sem perspectiva, e Helena sabia disso. Por meio de seus advogados, Helena propôs um acordo silencioso, dinheiro em troca de informações. Não era uma negociação fácil. Lívia, apesar de sua fragilidade, ainda guardava rancor pela forma como fora exposta. Mas a necessidade falou mais alto que o orgulho. O encontro, arranjado em um local discreto, foi tenso. Lívia, com os olhos inchados e a voz embargada, detalhou sua relação com Marcos. No início, parecia apenas um caso extraconjugal, mas com o tempo, Marcos começou a desabafar sobre suas frustrações financeiras, sobre a pressão de um investidor que exigia resultados e controle. Lívia, que sempre se viu como uma confidente, ouviu detalhes sobre reuniões secretas, sobre a origem duvidosa do capital inicial da empresa de Marcos e sobre a insistência desse investidor em obter informações privilegiadas sobre o grupo Vilarinho. A cada palavra de Lívia, as peças do quebra-cabeça se encaixavam. A jovem, sem saber, havia sido testemunha de um esquema muito maior. Ela confirmou que Marcos estava sob um tipo de pressão financeira que ia além de um simples empréstimo. Havia um controle e uma manipulação. A revelação mais chocante foi a de que Marcos, sob a influência de Finch, havia tentado obter documentos internos do Grupo Vilarinho, sob o pretexto de consultoria de design para futuros projetos. O caso amoroso fora de fato um peão, uma distração, um meio para um fim muito mais sombrio. Com as provas documentais e o testemunho de Lívia,
Helena tinha em mãos a munição que precisava. A dor da traição se transformou em uma raiva fria e calculista. Em vez de recorrer a processos silenciosos, que poderiam se arrastar por anos nos tribunais, ela tomou uma decisão audaciosa, digna de sua reputação. O Grupo Vilarinho não seria apenas a vítima, seria o executor. Ela transformaria o jornal, a voz de seu império, em uma arma de denúncia pública. A nova manchete, pensou Helena, seria um terremoto que abalaria não apenas a vida de Marcos e Finch, mas o próprio mercado financeiro global. A decisão de Helena de transformar a vingança em um ato público de denúncia não foi impulsionada, apenas pela raiva, mas por uma estratégia fria e calculada. Ela sabia que a verdade exposta na luz implacável da mídia seria uma arma mais potente do que qualquer processo judicial a portas fechadas. O Grupo Vilarinho, com sua vasta rede de veículos de comunicação, seria o palco e o juiz. A redação do Diário da Capital entrou em efervescência. Sob a supervisão direta de Helena, uma equipe de jornalistas investigativos de elite foi mobilizada. Eles trabalharam incansavelmente, cruzando informações fornecidas por Lívia com os dados da auditoria forense nas finanças de Marcos. Cada transação suspeita, cada conta em paraíso fiscal, cada e-mail enigmático foi rastreado e analisado. O objetivo não era apenas expor a traição, mas desmantelar uma complexa rede de espionagem corporativa e lavagem de dinheiro que visava a aniquilação do Grupo Vilarinho. A reportagem, meticulosamente construída, foi batizada de A Armadilha de Finch. O título, escolhido pela própria Helena, era uma declaração de guerra. O texto detalhava com precisão cirúrgica como Arthur Finch havia usado Marcos Albuquerque como um cavalo de Troia. Revelava o financiamento ilícito da empresa de arquitetura, as tentativas de Marcos de obter informações confidenciais do Grupo Vilarinho, e a teia de empresas fantasma em ilhas fiscais que serviam para camuflar as verdadeiras origens do dinheiro e as intenções de Finch. A equipe de Helena conseguiu reunir provas documentais irrefutáveis, extratos bancários, contratos de fachada, registros de comunicação entre Marcos e intermediários de Finch e até mesmo testemunhos anônimos de ex-funcionários que haviam percebido a natureza duvidosa das operações. A contribuição de Lívia, embora não citada diretamente na reportagem, foi fundamental para guiar os jornalistas aos pontos mais sensíveis da trama. Na manhã seguinte, o Diário da Capital chegou às bancas com uma nova capa que eclipsou completamente o escândalo anterior. A manchete, em letras garrafais, anunciava A Armadilha de Finch, como o magnata britânico tentou derrubar o Império Vilarinho. A imagem, desta vez, não era de uma amante, mas de um organograma complexo, mostrando as conexões entre empresas de fachada e o nome, de Arthur Finch no centro. A repercussão foi imediata e global. A reportagem, traduzida e replicada por agências de notícias internacionais, detonou como uma bomba no mercado financeiro. Investidores de todo o mundo, chocados com a audácia do esquema de Finch, começaram a retirar seus fundos de suas empresas. As ações do conglomerado de Arthur Finch despencaram, e sua reputação, antes intocável, foi reduzida a pó. Arthur Finch, em desespero e com sua fortuna evaporando a cada minuto, reagiu com a fúria de um animal encurralado. Ele processou o Grupo Vilarinho e Helena pessoalmente por bilhões de dólares, acusando-a de difamação e de usar seu poder midiático para uma vingança pessoal e infundada. Em uma coletiva de imprensa improvisada, ele a chamou de mulher vingativa e desequilibrada, tentando descredibilizar a reportagem. Mas a transparência forçada, as provas irrefutáveis e a credibilidade do Grupo Vilarinho eram mais fortes do que suas acusações desesperadas. As autoridades, tanto no Brasil quanto no Reino Unido, já haviam aberto investigações internacionais. O Império de Finch, construído sobre bases duvidosas, começou a ruir pouco a pouco, sob o peso da verdade exposta por Helena. Marcos Albuquerque sentiu o chão desabar sob seus pés. A manchete, A Armadilha de Finch, não era apenas uma notícia. Era uma sentença.
A imagem de Arthur Finch, o homem que ele havia ingenuamente visto como um mentor e investidor, agora pairava sobre ele como a sombra de um predador. O escândalo da traição, que já o havia humilhado publicamente, parecia insignificante diante da acusação de conspiração e fraude corporativa. Seu telefone não parava de tocar, mas ele não tinha coragem de atender. Clientes cancelavam, contratos parceiros se distanciavam, e o nome Albuquerque, antes sinônimo de prestígio, agora era arrastado na lama. Helena, por sua vez, não buscou um confronto explosivo. Sua abordagem foi cirúrgica. Ela o convocou para uma reunião no escritório de seus advogados, um ambiente frio e impessoal, desprovido de qualquer resquício da intimidade que um dia compartilharam. Marcos entrou na sala com a postura de um homem derrotado, os ombros curvados, os olhos vazios. Helena o encarou com uma frieza que ele nunca havia visto. Não a fúria da esposa traída, mas a determinação implacável da CEO que protegia seu império. Marcos, ela começou, a voz baixa e controlada. Temos todas as provas. Seus registros financeiros, as comunicações com os intermediários de Finch, e até mesmo o depoimento de Lívia, que detalhou como você tentou obter informações confidenciais do Grupo Vilarinho. Ela fez uma pausa, permitindo que o peso de suas palavras afundasse. Você tem duas opções: lutar contra o inevitável e ver sua vida ser completamente destruída por processos e investigações, ou cooperar, assinar uma declaração detalhando toda a extensão do esquema de Finch e tentar preservar o mínimo de dignidade que lhe resta. A proposta de Helena não era um pedido de misericórdia, mas um ultimato. Marcos, encurralado, percebeu a profundidade do abismo em que havia caído. A imagem da jovem Lívia, a quem ele havia usado e descartado, veio à sua mente. A vergonha que sentia não era por Helena, mas por si mesmo, pela forma como se deixara manipular, pela cegueira de sua ambição. A ideia de arrastar seu nome e o de seu filho, Pedro, ainda mais na lama, era insuportável. Com um suspiro pesado, Marcos pegou a caneta. Ele assinou a declaração, um documento extenso que detalhava com minúcia dolorosa cada passo do plano de Arthur Finch, sua própria participação relutante e a origem ilícita dos fundos que impulsionaram sua carreira. Não havia amor em seu gesto, nem arrependimento genuíno pela traição, mas um último resquício de dignidade. Ele sabia que era o fim de sua vida em São Paulo, o fim de sua carreira, o fim de tudo o que ele havia construído. Dias depois, Marcos Albuquerque deixou a cidade. Não houve despedidas nem alarde. Ele renunciou a todos os bens que dividia com Helena, inclusive sua parte na empresa que fundara, e abriu mão do sobrenome Vilarinho, que ele havia adotado informalmente ao longo dos anos de casamento. Sua partida foi um epílogo silencioso para um capítulo turbulento. Helena, embora vitoriosa, sentia o peso das cicatrizes. O império de sua família estava a salvo, e mais forte do que nunca. Mas a relação com Pedro, ainda marcada pela mágoa e pela confusão, exigiria tempo, muito tempo, para se curar. A queda de Arthur Finch foi tão espetacular quanto sua ascensão. A declaração de Marcos Albuquerque, somada às provas irrefutáveis reunidas pelo Grupo Vilarinho, forneceu às autoridades a munição necessária para desmantelar sua rede de operações ilícitas. Investigações se desdobraram em múltiplos países, resultando em congelamento de bens, processos por fraude financeira e evasão fiscal. A fortuna de Finch, antes incalculável, evaporava-se a cada dia, e sua reputação, outrora sinônimo de poder, agora era manchada pela ignomínia. O magnata britânico, antes um predador implacável, foi encurralado e, por fim, viu-se diante da perspectiva de anos de batalhas legais e, possivelmente, prisão. A vitória de Helena era completa no campo de batalha corporativo. No entanto, a vitória tinha um custo. O silêncio de Marcos, sua partida discreta, deixou um vazio que não era apenas físico. A casa, antes preenchida pela rotina compartilhada, agora ecoava com uma quietude que Helena não reconhecia. O sucesso nos negócios, a aniquilação do inimigo, não preenchiam o buraco deixado pela perda da confiança
e mais dolorosamente, pela distância de Pedro. Pedro, de volta à cidade para as férias da universidade, evitava o apartamento da cobertura. Preferia ficar na casa de amigos ou na antiga casa de veraneio da família. Um refúgio que ele associava a memórias mais simples, antes de sua vida ser virada de cabeça para baixo pelas manchetes. A mágoa em sua voz, que Helena ouvira ao telefone, agora se manifestava em um silêncio pesado e em olhares de reprovação. Ele via a mãe não como a heroína que salvara um império, mas como a mulher que havia exposto a intimidade de sua família ao mundo, que havia destruído o pai, e que parecia não se importar com as cicatrizes que essa guerra deixaria. Helena tentou se aproximar, ofereceu jantares, propôs viagens, tentou conversar, mas Pedro erguia um muro de ressentimento. Você não precisava ter feito isso, mãe. Ele havia dito em uma das poucas conversas diretas, a voz embargada. Poderia ter sido discreto, poderia ter pensado em mim, na família. As palavras de Pedro eram um espinho cravado no coração de Helena. Ela, que sempre se orgulhara de sua força e de sua capacidade de proteger os seus, via-se impotente diante da dor do filho. A mídia, que antes a havia celebrado como a rainha da mídia e depois como a mulher vingativa, agora a retratava como a dama de ferro, uma figura formidável, mas solitária. A imagem pública de Helena Vilarinho, antes impecável, havia ganhado nuances de complexidade. Ela era admirada por sua astúcia e resiliência, mas também temida por sua implacabilidade. Na solidão de sua cobertura, Helena olhava para a cidade que se estendia sob seus pés. O império estava seguro, o inimigo derrotado, mas a vitória não era doce. Sentia o peso das escolhas que fizera, das batalhas que travou. A grandiosidade de seu poder contrastava com a fragilidade de sua vida pessoal. A reconstrução de seu legado estava completa, mas a reconstrução de sua família, de sua relação com Pedro, era uma batalha que apenas começava e para a qual ela não tinha um roteiro nem a certeza da vitória. Helena sabia que a distância de Pedro não era apenas física, era um abismo emocional que se aprofundava a cada dia de silêncio. As tentativas de jantares e viagens, por mais bem intencionadas, eram superficiais. O que Pedro precisava não era de gestos grandiosos, mas de uma ponte para o entendimento, de uma mãe que pudesse ver além da CEO. Ela decidiu que era hora de uma abordagem diferente, mais pessoal, menos estratégica. Em uma tarde chuvosa, Helena foi até a antiga casa de veraneio da família, o refúgio de Pedro. Não avisou que iria. Encontrou-o na varanda, olhando para a chuva que caía sobre o lago, com uma expressão de melancolia que partiu seu coração. Ele se sobressaltou ao vê-la, e a surpresa em seus olhos logo deu lugar à habitual reserva. "Posso entrar?" ela perguntou, a voz mais suave do que o habitual, desprovida de qualquer traço de comando. Pedro apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos da paisagem cinzenta. Helena sentou-se ao lado dele, respeitando o silêncio que pairava entre eles. Não começou com desculpas ou justificativas. Em vez disso, começou a falar sobre a casa, sobre as memórias da infância de Pedro ali, as pescarias com o pai, os verões despreocupados, as risadas que ecoavam pelas paredes. Ela falou sobre a construção do Grupo Vilarinho, não como um império de poder, mas como um legado de sua própria família, de seus avós, de seu pai, que ela sentia a responsabilidade de proteger. "Eu sei que você está com raiva, Pedro." Ela finalmente disse, a voz embargada pela emoção que raramente permitia transparecer. "E você tem todo o direito de estar. Eu cometi erros. Eu agi de uma forma que, para você, pode ter parecido cruel, mas eu não vi outra saída. Não era só sobre o seu pai, meu filho. Era sobre tudo o que construímos, sobre a nossa história, sobre o seu futuro. Eu não podia permitir que Finch destruísse isso." Ela fez uma pausa, respirando fundo. "Eu sei que te machuquei, e eu sinto muito por isso. Sinto muito pela dor que você está sentindo, pela vergonha que te causei. Eu nunca quis isso para você." Pedro permaneceu em silêncio por um longo tempo, a chuva caindo incessantemente. Helena não o pressionou.
Apenas esperou, com o coração apertado. Quando ele finalmente falou, sua voz estava rouca, carregada de uma dor que ela reconheceu como sua própria. Eu só queria que as coisas fossem como antes, mãe, ele murmurou sem olhá-la. Eu queria que a gente fosse uma família normal, sem manchetes, sem escândalos. Helena estendeu a mão e tocou o braço dele. Eu sei, meu amor, eu sei. Mas a vida nem sempre nos dá o que queremos. Às vezes, as coisas desmoronam para que possamos reconstruir de uma forma mais forte. Talvez não seja como antes, mas pode ser algo novo, algo melhor, se você me permitir. Aquele foi o primeiro passo. Não houve abraços, nem lágrimas imediatas, mas Pedro não se afastou. A conversa continuou por horas, com Helena ouvindo mais do que falando, permitindo que Pedro expressasse sua dor, sua confusão, sua raiva. Era um começo frágil, um fio tênue de esperança em meio aos destroços. Helena sabia que o caminho para a reconciliação seria longo e difícil, mas pela primeira vez desde o início da tempestade, ela sentiu que havia uma chance. A Dama de Ferro havia finalmente abaixado sua guarda, não para um inimigo, mas para o filho que ela amava mais do que qualquer império. E naquele momento, isso era tudo o que importava. Os meses que se seguiram àquele encontro na casa de veraneio foram um período de delicada reconstrução para Helena e Pedro. A ferida não cicatrizou da noite para o dia, mas a comunicação, antes um campo minado de silêncios e acusações veladas, começou a fluir, ainda que de forma hesitante. Pedro não voltou imediatamente para a cobertura, mas as visitas se tornaram mais frequentes, as conversas mais longas e a tensão entre eles, embora ainda presente, diminuiu gradualmente. Helena, consciente de que a pressa poderia arruinar, tudo dedicou-se a ouvir. Ela aprendeu a diminuir o ritmo de sua vida corporativa, delegando mais para estar mais presente para o filho. Eles passaram a ter jantares regulares, não mais no ambiente formal de restaurantes, mas na cozinha do apartamento, onde Helena, de forma desajeitada, tentava cozinhar as receitas que Pedro lembrava da infância. Nessas ocasiões, a conversa muitas vezes desviava dos negócios para temas mais leves, para as aulas de Pedro na universidade, seus planos futuros, ou simplesmente para o silêncio confortável que se instalava entre eles. Pedro, por sua vez, começou a ver a mãe sob uma nova luz. Não apenas a figura imponente da CEO, mas a mulher que, apesar de sua força inabalável, carregava suas próprias dores e arrependimentos. Ele percebeu a solidão que a cercava, a ausência de Marcos e o peso da responsabilidade de um império. Em uma tarde, enquanto revisavam fotos antigas, Pedro encontrou uma imagem de Helena e Marcos jovens, sorrindo, antes de toda a complexidade da vida adulta os atingir. Ele não fez um comentário, mas o olhar que lançou para a mãe foi menos de julgamento e mais de uma compreensão silenciosa da perda que ela também havia sofrido. Apesar dos avanços na relação, as cicatrizes da exposição pública persistiam. Pedro ainda sentia o peso dos olhares curiosos e dos sussurros nos corredores da universidade. A família Vilarinho, antes sinônimo de discrição e elegância, agora era associada a escândalos e dramas. Helena, por sua vez, lidava com a imagem da Dama de Ferro, que, embora a tornasse temida no mercado, a isolava em sua vida pessoal. As amizades se tornaram mais escrutinadas e a confiança, um bem precioso, mais difícil de ser depositada. Enquanto isso, Arthur Finch enfrentava um cerco legal implacável. As investigações internacionais avançavam, e a perspectiva de sua extradição para o Brasil para responder por acusações de fraude se tornava cada vez mais real. Seu império estava em frangalhos, e a vingança de Helena havia sido completa. Marcos Albuquerque, por sua vez, vivia uma vida reclusa em uma pequena cidade no interior, longe dos holofotes, tentando reconstruir sua existência em um anonimato forçado. Helena sabia que a vida nunca voltaria a ser como antes. A inocência havia sido perdida, as ilusões desfeitas. Mas ao ver Pedro rir de uma piada boba que ela contara, ou ao sentir o calor de sua mão em um gesto de apoio, ela percebia que algo novo e mais autêntico estava sendo construído.
Era uma relação forjada na adversidade, mais forte por ter sobrevivido à tempestade. A batalha pelo império havia sido vencida, mas a verdadeira vitória, Helena percebeu, estava na reconstrução dos laços mais preciosos de sua vida. Tempo implacável em seu avanço trouxe consigo uma nova normalidade para Helena e Pedro. A relação entre mãe e filho, antes fraturada, havia se solidificado em uma base de honestidade e respeito mútuo. Pedro, ao se aproximar do fim de Dilce, sua graduação, começou a frequentar o grupo Vilarinho com mais regularidade. Não como um herdeiro, pressionado, mas como um jovem curioso, ansioso por aprender. Helena, por sua vez, encontrou um equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. A Dama de Ferro ainda existia no ambiente corporativo, mas em casa, com Pedro, ela era simplesmente Helena, a mãe que havia lutado para proteger sua família e seu legado. A imagem pública de Helena Vilarinho também passou por uma transformação. A mídia, que antes a havia rotulado com adjetivos extremos, começou a reconhecer sua resiliência e sua capacidade de liderança. Artigos e documentários exploravam não apenas o escândalo, mas a complexidade de sua jornada, a força de uma mulher que, mesmo diante da traição e da adversidade, havia se recusado a ceder. Ela se tornou um símbolo de empoderamento feminino no mundo dos negócios. Uma figura que, apesar de suas falhas e de suas escolhas difíceis, inspirava respeito. Arthur Finch, finalmente, enfrentou a justiça. Após uma longa e custosa batalha, ele foi extraditado para o Brasil, onde foi julgado e condenado por fraude corporativa e lavagem de dinheiro. Sua fortuna foi confiscada, e seu império, um dia vasto e influente, desintegrou-se completamente. A notícia de sua condenação foi um epílogo para a saga, um lembrete de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre encontraria seu caminho. Marcos Albuquerque permaneceu em seu exílio autoimposto, uma sombra do homem que um dia fora, e Helena, embora não o perdoasse, sentia uma estranha sensação de paz com o desfecho de sua história. O grupo Vilarinho, sob a liderança de Helena, emergiu da crise mais forte e transparente do que nunca. A armadilha de Finch serviu como um catalisador para uma reestruturação interna, com políticas mais rigorosas de governança e um foco renovado na ética e na responsabilidade social. A empresa não apenas se recuperou, mas expandiu seus horizontes, investindo em novas tecnologias e mercados, consolidando sua posição como um dos conglomerados mais respeitados do país. Em uma noite de verão, Helena e Pedro estavam sentados na varanda da cobertura, observando as luzes da cidade. Pedro falava sobre seus planos de pós-graduação e sobre as ideias que tinha para um novo projeto no Grupo Vilarinho. Helena o ouvia com um sorriso suave, sentindo uma leveza que há muito não experimentava. A dor da traição, a amargura da vingança, tudo isso parecia distante. O que restava era a força de um amor incondicional, a resiliência de um legado e a promessa de um futuro que, embora incerto, seria construído juntos. Helena Vilarinho, a mulher que havia enfrentado a tempestade e saído vitoriosa, finalmente encontrava a paz. Não era a paz da ausência de conflitos, mas a paz que vinha da aceitação, do perdão e da certeza de que, apesar de todas as cicatrizes, ela havia preservado o que realmente importava, sua família e o império que era a extensão de sua própria alma. A história de Helena não era apenas sobre vingança, mas sobre redenção, sobre a complexidade das relações humanas e sobre a força inabalável de uma mulher que se recusava a ser definida por suas quedas, mas sim por sua capacidade de se reerguer. Pedro Vilarinho, com o diploma debaixo do braço e um brilho renovado nos olhos, finalmente cruzou o limiar do Grupo Vilarinho de Comunicações, não como um visitante, mas como parte integrante. Helena, que havia insistido para que ele concluísse seus estudos antes de mergulhar no mundo corporativo, observava-o com uma mistura de orgulho e uma pontada de nostalgia. Seu filho, o menino que ela havia protegido com unhas e dentes, estava pronto para trilhar seu próprio caminho dentro do império da família. Ele começou em uma posição estratégica, na área de inovação digital,
um setor que Helena reconhecia como o futuro da mídia. Pedro, com sua mente jovem e ávida por novas ideias, trouxe um frescor para os corredores da empresa. Sua energia era contagiante, e ele não hesitava em questionar métodos antigos, propondo soluções ousadas que, por vezes, desafiavam a própria Helena. Ela, no entanto, incentivava essa audácia, vendo nele a capacidade de reinventar o legado vilarinho. A transição não foi isenta de desafios. Pedro, apesar do sobrenome, precisava provar seu valor. Havia olhares céticos, murmúrios sobre nepotismo e a sombra do escândalo passado, que, embora diminuída, ainda pairava. Ele sentia a pressão de ser o filho de Helena Vilarinho, de ter que superar as expectativas e, ao mesmo tempo, lidar com o peso de uma história familiar complexa. Mas, ao contrário do pai, Pedro buscava a validação não na aprovação externa, mas em seu próprio desempenho e na confiança que Helena depositava nele. Helena, por sua vez, começou a se permitir um novo papel, menos a CEO centralizadora e mais a mentora, a estrategista nos bastidores. Ela observava Pedro com atenção, intervindo apenas quando necessário, permitindo que ele cometesse seus próprios erros e aprendesse com eles. Era um exercício de desapego para ela, uma mulher que sempre carregara o peso do mundo em seus ombros. Mas ver Pedro florescer, ver sua paixão pela empresa e sua ética de trabalho, era uma recompensa que superava qualquer título ou fortuna. A mídia, sempre atenta aos movimentos da família Vilarinho, começou a focar em Pedro. Artigos sobre o herdeiro que renasce das cinzas e a nova geração do Império Vilarinho surgiam com frequência. Ele era visto como a face jovem e promissora da dinastia, um contraste com a imagem mais austera de sua mãe. Essa atenção, embora às vezes incômoda, ajudava a solidificar a nova fase do grupo Vilarinho, mostrando que, apesar das tempestades, a árvore genealógica da família continuava a dar frutos. Em uma noite, após uma longa reunião, Pedro e Helena jantaram juntos no escritório dela. Ele falava com entusiasmo sobre um novo projeto de inteligência artificial para otimizar o conteúdo jornalístico. Helena o ouvia, um sorriso sutil nos lábios. "Você tem a chama, Pedro", ela disse, a voz cheia de carinho. "A mesma chama que moveu seu avô e que me moveu. Mas você tem algo a mais, uma visão para o futuro que é só sua." Naquele momento, Helena percebeu que a verdadeira vitória não era apenas ter salvado seu império, mas ter garantido que ele tivesse um futuro nas mãos de seu filho. E embora o passado estivesse marcado, o presente era de esperança e o horizonte de possibilidades. O retorno de Pedro ao grupo Vilarinho não apenas injetou nova energia na empresa, mas também trouxe uma dinâmica diferente para a vida de Helena, com o filho assumindo mais responsabilidades e demonstrando uma aptidão notável para os negócios. Ela se viu com mais tempo livre, um luxo que raramente havia desfrutado. Essa nova fase a levou a refletir sobre o que faria com essa liberdade recém-adquirida. Helena sempre foi uma mulher de ação, e a inatividade não era uma opção. No entanto, o desejo de mergulhar em um novo projeto não vinha da mesma sede de poder ou vingança que a impulsionara antes. Agora, o que a movia era uma busca por propósito, por algo que pudesse impactar a sociedade de uma forma diferente, mais sutil, mas igualmente poderosa. Ela começou a frequentar palestras e eventos sobre filantropia e responsabilidade social, áreas que, embora sempre presentes em sua agenda corporativa, nunca haviam sido o foco principal de sua atenção pessoal. Foi em um desses eventos que Helena conheceu Lúcia, uma mulher inspiradora, que dedicava sua vida a um projeto social focado na educação de jovens em comunidades carentes. Lúcia não era do mundo da mídia ou das finanças. Era uma pedagoga apaixonada, com uma energia contagiante e uma visão clara de como a educação poderia transformar vidas. A simplicidade e a autenticidade de Lúcia contrastavam com a complexidade do universo de Helena, e essa diferença a atraiu. As duas mulheres começaram a se encontrar regularmente. Helena, acostumada a liderar grandes corporações,
encontrou em Lúcia uma perspectiva diferente sobre liderança e impacto. Ela se viu ouvindo atentamente, aprendendo sobre os desafios da educação pública, sobre a falta de recursos e a resiliência das crianças e adolescentes que Lúcia ajudava. Aos poucos, Helena começou a se envolver com o projeto, inicialmente com doações financeiras substanciais do Grupo Vilarinho, mas logo em seguida, com seu tempo e sua experiência. Ela começou a visitar as escolas apoiadas pelo projeto, a conversar com os alunos e professores. Longe dos holofotes e das reuniões de conselho, Helena se sentia conectada a uma realidade diferente, uma realidade onde seu poder não era medido por manchetes ou lucros, mas pela capacidade de oferecer uma oportunidade a quem mais precisava. Ela ajudou a reestruturar a gestão financeira do projeto, a otimizar a captação de recursos e a expandir o alcance das iniciativas. Pedro observava essa nova faceta da mãe com admiração. Ele via uma Helena mais leve, mais acessível, com um brilho diferente nos olhos. A Dama de Ferro estava se transformando em algo mais, algo que ele não sabia nomear, mas que sentia ser profundamente positivo. A filantropia não era apenas um passatempo para Helena. Era uma forma de redenção, uma maneira de canalizar sua energia e sua inteligência para o bem maior, curando, de certa forma, as feridas invisíveis que a batalha contra Finch havia deixado em sua alma. Ela estava construindo um novo legado, não apenas para sua família, mas para a sociedade, provando que o poder, quando usado com propósito, poderia ser uma força para a transformação e a esperança. Enquanto Helena se dedicava ao projeto social, encontrando um novo sentido em sua vida, a relação com Pedro continuava a florescer. Ele não apenas assumia mais responsabilidades no Grupo Vilarinho, mas também se tornava um confidente, um pilar de apoio para a mãe. As conversas entre eles se aprofundavam, e Pedro, com sua visão jovem e empática, muitas vezes oferecia a Helena uma perspectiva diferente sobre os desafios que ela enfrentava, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Foi em uma dessas conversas, durante um jantar tranquilo no apartamento de Helena, que Pedro tocou em um assunto delicado. Ele havia notado a ausência de um parceiro na vida da mãe, a solidão que, por vezes, parecia envolvê-la, apesar de todo o seu sucesso e suas novas paixões. Mãe, ele começou hesitante, você não pensa em ter alguém de novo ao seu lado? Alguém para compartilhar a vida, além de mim e do trabalho? Helena sorriu, um sorriso que carregava uma mistura de melancolia e resignação. Depois de tudo o que aconteceu, Pedro, a confiança se tornou um luxo que poucos podem se dar. E eu me acostumei com a minha própria companhia. É mais seguro assim. A resposta dela era honesta. A traição de Marcos havia deixado uma cicatriz profunda, não apenas no coração, mas na capacidade de Helena de se entregar novamente. A ideia de vulnerabilidade, de permitir que alguém se aproximasse o suficiente para feri-la novamente, era aterrorizante. Pedro, no entanto, não desistiu. Mas nem todo mundo é como o pai e mãe. Nem todo mundo tem segundas intenções. Você merece ser feliz, merece ter alguém que te valorize de verdade. Ele sabia que a ferida ainda estava lá, mas também sabia que a mãe, apesar de sua força, precisava de afeto e de um novo começo em sua vida pessoal. A conversa, embora desconfortável, plantou uma semente em Helena. Ela havia se fechado para o amor, para a possibilidade de uma nova conexão, usando o trabalho e, mais recentemente, a filantropia como um escudo. Mas as palavras de Pedro a fizeram refletir. Seria justo consigo mesma negar a possibilidade de felicidade, de um novo capítulo em sua vida por causa de um passado doloroso? No dia seguinte, Helena se pegou observando as pessoas ao seu redor com uma nova curiosidade. No escritório, nas reuniões, até mesmo nas visitas ao projeto social. Ela via casais, amigos, pessoas compartilhando momentos de alegria e cumplicidade. A solidão, que antes parecia um conforto, agora se revelava como um fardo. Ainda não havia um plano, nem um desejo ardente de encontrar alguém. Mas a semente plantada por Pedro
havia começado a germinar. Helena, a mulher que havia reconstruído um império e se reinventado como filantropa, começava a considerar a possibilidade de reconstruir também seu coração. Era um passo pequeno, quase imperceptível, mas significativo. A Dama de Ferro, que havia se fechado para o amor, começava a vislumbrar a possibilidade de que, talvez, a vida ainda tivesse mais a oferecer do que apenas batalhas e vitórias, e que a felicidade, em sua forma mais simples, poderia estar à espreita esperando para ser descoberta. A semente plantada por Pedro, embora pequena, continuou a germinar no coração de Helena. Ela não saiu em busca de um novo relacionamento, mas a ideia de abrir-se novamente, de permitir que a vida lhe trouxesse algo diferente, pairava em seus pensamentos. Sua dedicação ao projeto social com Lúcia se aprofundava, e era nesse ambiente de propósito e altruísmo que o inesperado começou a se manifestar. Em uma das reuniões para angariar fundos para a expansão do projeto educacional, Helena foi apresentada a Daniel, um empresário do setor de tecnologia, conhecido por seu trabalho inovador e por seu discreto, mas significativo, apoio a causas sociais. Daniel não era o tipo de homem que frequentava as colunas sociais ou buscava os holofotes. Ele tinha um olhar gentil, um sorriso genuíno e uma forma calma de se expressar que contrastava com a intensidade do mundo de Helena. O primeiro contato foi puramente profissional. Daniel estava interessado em como a tecnologia poderia ser melhor aplicada para otimizar o aprendizado nas escolas do projeto. Helena, sempre pragmática, viu nele um parceiro estratégico valioso. As reuniões se tornaram mais frequentes, e as discussões sobre aplicativos educacionais e plataformas de ensino online logo se estenderam para conversas mais amplas sobre a vida, sobre os desafios de conciliar carreira e propósito e sobre as complexidades do mundo moderno. Helena, acostumada a decifrar intenções ocultas e a se proteger de qualquer vulnerabilidade, encontrou em Daniel uma simplicidade desarmante. Ele não parecia impressionado com seu status ou sua fortuna, nem tentava bajulá-la. Ele a ouvia com atenção, oferecia conselhos ponderados e compartilhava suas próprias experiências de forma autêntica. Não havia jogo nem segundas intenções. Era uma conexão baseada em respeito mútuo e em um interesse genuíno pelas mesmas causas. Lúcia, com sua perspicácia, percebeu a mudança sutil em Helena, um brilho diferente nos olhos, uma leveza em seu semblante quando Daniel estava por perto. Ela, que havia testemunhado a transformação de Helena de uma mulher ferida para uma força da natureza filantrópica, agora via a possibilidade de uma nova felicidade pessoal para a amiga. Ainda não havia romance no ar, nem gestos grandiosos. Era um processo lento, quase imperceptível. Helena, a Dama de Ferro que havia blindado seu coração, estava permitindo que uma fresta se abrisse. As conversas com Daniel eram um bálsamo, um lembrete de que a conexão humana, a troca de ideias e a partilha de valores poderiam existir sem o risco da traição. Ela não sabia onde aquilo levaria, mas pela primeira vez em muito tempo, a ideia de um futuro que incluísse a possibilidade de um novo afeto não a assustava. Pelo contrário, trazia uma sensação de esperança, um vislumbre de que a vida, em sua infinita capacidade de surpreender, ainda guardava capítulos inesperados para ela. As reuniões entre Helena e Daniel, antes estritamente focadas nos avanços tecnológicos para o projeto educacional, começaram a se estender para além do horário comercial. Não eram encontros românticos, mas sim conversas que se aprofundavam em temas variados, desde os desafios da inovação até discussões sobre livros, arte e as pequenas alegrias da vida. Daniel tinha uma curiosidade genuína sobre o mundo de Helena, e ela, por sua vez, sentia-se à vontade para compartilhar pensamentos e ideias que raramente expunha a outros. Helena se pegava antecipando esses encontros. A presença de Daniel era um contraponto bem-vindo à intensidade de sua rotina. Ele trazia uma calma e uma perspectiva que a ajudavam a desacelerar,
a ver as coisas sob uma luz diferente. Ele não tentava preencher o vazio deixado por Marcos, nem competia por sua atenção. Simplesmente estava lá, um ouvinte atento e um interlocutor inteligente que a fazia rir com um humor sutil e a desafiava com perguntas perspicazes. Pedro, sempre observador, notou a mudança no semblante da mãe. Ela parecia mais relaxada, com um brilho nos olhos que ele não via há anos. Em uma das poucas vezes em que Daniel esteve no apartamento de Helena para uma reunião informal sobre o projeto, Pedro teve a oportunidade de interagir com ele. A conversa fluiu com naturalidade. E Pedro percebeu a autenticidade de Daniel, a forma como ele tratava Helena com um respeito que ia além do profissional. Mais tarde, ele comentou com a mãe, um sorriso discreto no rosto. Ele parece ser um bom homem, mãe. Diferente. Helena apenas sorriu, sem responder diretamente. Mas o calor no olhar de Pedro não passou despercebido. Lúcia, por sua vez, era a cúmplice silenciosa. Ela via a forma como Helena se abria para Daniel, como sua postura, antes tão rígida, se suavizava em sua presença. Lúcia sabia que Helena merecia a felicidade e torcia para que aquela conexão, tão diferente de tudo o que Helena havia conhecido, pudesse florescer. Ela incentivava os encontros, arranjando desculpas para que os dois trabalhassem juntos em aspectos do projeto, criando oportunidades para que a relação se aprofundasse de forma natural. Em uma tarde, após uma visita a uma das escolas do projeto, Helena e Daniel pararam em um pequeno café. A chuva fina que caía lá fora convidava a uma conversa mais demorada. Daniel, de repente, mudou o tom. "Helena", ele disse, seus olhos encontrando os dela com uma sinceridade desarmante. "Eu admiro muito o que você faz, sua força, sua dedicação. E eu gosto da sua companhia. Gosto de conversar com você." Aquelas palavras, simples e diretas, desarmaram Helena. Não havia floreios, nem promessas vazias. Apenas uma honestidade que ela não encontrava há muito tempo. Por um instante, o medo de se entregar, a dor do passado, ameaçaram ressurgir. Mas, ao olhar para Daniel, ela viu apenas gentileza e respeito. Ela respirou fundo, e um sorriso genuíno, livre de qualquer artifício, surgiu em seus lábios. "Eu também, Daniel", ela respondeu, a voz um pouco mais suave do que o habitual. "Eu também gosto da sua companhia." Era um pequeno passo, mas para Helena significava um salto. A Dama de Ferro, que havia se fechado para o amor, estava finalmente permitindo que a luz de uma nova conexão entrasse em seu coração, prometendo um futuro onde a felicidade não seria apenas uma vitória corporativa, mas uma conquista pessoal. O "eu também gosto da sua companhia" de Helena, proferido naquele café sob a chuva fina, foi o catalisador para uma nova fase em sua vida. Não houve uma declaração grandiosa, nem um pedido de namoro formal. A relação com Daniel floresceu de forma orgânica, como uma planta que encontra o sol após um longo inverno. Os encontros profissionais para o projeto social começaram a ser intercalados com jantares casuais, convites para exposições de arte ou simplesmente longas caminhadas pelo parque, onde a conversa fluía sem a pressão dos prazos ou das expectativas. Helena se permitia desfrutar da leveza que Daniel trazia. Ele não a sobrecarregava com demandas ou dramas. Em vez disso, oferecia um porto seguro, um espaço onde ela podia ser simplesmente Helena, sem o peso do sobrenome Vilarinho ou da reputação de Dama de Ferro. Ela se surpreendia rindo mais, relaxando mais e encontrando alegria nas pequenas coisas. Um comentário perspicaz de Daniel sobre um livro, a forma como ele a ouvia com atenção genuína, ou o simples prazer de sua presença silenciosa. Ainda havia uma cautela inerente em Helena. A ferida da traição de Marcos, embora cicatrizada, deixara uma sensibilidade. Mas Daniel, com sua paciência e sua autenticidade, desmantelava suas defesas uma a uma. Ele nunca a pressionou, nunca tentou apressar as coisas. Sua gentileza era constante, e a confiança que Helena sentia por ele crescia a cada dia. Ela percebeu que a verdadeira segurança não vinha de se fechar,
mas de se abrir para alguém que a valorizava por quem ela era, e não pelo que ela representava. Pedro, observando de perto, sentia um alívio profundo. A mãe que ele tanto amava e que havia passado por tanto, finalmente parecia encontrar um pedaço de felicidade pessoal. Ele via o sorriso mais frequente, a tensão diminuir em seus ombros. Em uma tarde, ao ver Helena e Daniel caminhando juntos no jardim do apartamento, conversando animadamente, Pedro sentiu uma pontada de alegria genuína. Ele sabia que Daniel não era uma substituição para seu pai, nem um mero passatempo. Era algo novo, algo que a mãe merecia. Lúcia, por sua vez, celebrava em silêncio. Ela havia visto a transformação de Helena de perto e sabia o quanto essa nova conexão significava para a amiga. Em um almoço, Lúcia comentou, com um brilho nos olhos: "É bom te ver assim, Helena, leve, feliz." Helena apenas sorriu, um sorriso que falava volumes. Em uma noite, após um jantar tranquilo no apartamento de Daniel, ele a acompanhou até a porta. O silêncio entre eles era confortável, preenchido por uma cumplicidade crescente. Daniel estendeu a mão e gentilmente tocou o rosto de Helena, seus olhos transmitindo uma ternura que a fez sentir um calor no peito. "Helena", ele sussurrou, a voz suave, "eu sou muito feliz quando estou com você." E pela primeira vez em anos, Helena não recuou. Ela se inclinou ligeiramente, permitindo que o toque de Daniel se aprofundasse. Não houve beijo, nem uma declaração explosiva. Apenas um momento de conexão profunda, um reconhecimento mútuo de um afeto que estava florescendo. A Dama de Ferro, que havia se fechado para o amor, estava finalmente permitindo que seu coração se abrisse, não para uma batalha, mas para a promessa de uma nova e gentil felicidade. O toque gentil de Daniel e as palavras sinceras que ele proferiu marcaram um ponto de virada silencioso para Helena. A partir daquele momento, a barreira invisível que ela havia erguido ao redor de seu coração começou a ceder de forma mais perceptível. Os jantares e as caminhadas se tornaram mais íntimos, pontuados por conversas que revelavam vulnerabilidades e esperanças. Daniel não era um homem de grandes gestos, mas de uma constância e um carinho que desarmavam Helena. Ele a fazia sentir-se vista, compreendida e, acima de tudo, segura. O primeiro beijo veio de forma natural, sob a luz suave da lua em uma noite estrelada, após um jantar simples no apartamento de Daniel. Não foi um beijo impetuoso, mas um selar, de lábios que carregava a promessa de um novo começo, de uma conexão que se construía sobre a base sólida do respeito e da admiração mútua. Helena, que pensava ter esquecido a sensação de ser amada de forma pura e desinteressada, sentiu uma onda de calor e alívio preencher seu peito. Era um sentimento diferente do amor ardente e complexo que tivera por Marcos. Era um amor mais maduro, mais sereno, forjado na resiliência e na sabedoria da vida. Pedro, ao perceber a profundidade da relação da mãe com Daniel, sentiu uma alegria genuína. Ele via a felicidade irradiar de Helena, a forma como ela sorria com mais frequência e a leveza em seus passos. Em uma tarde, enquanto tomavam café, Helena, com um sorriso tímido, contou a Pedro sobre Daniel e o que ele significava para ela. Pedro a abraçou, um gesto que valia mais do que 1000 palavras. "Estou feliz por você, mãe", ele disse, a voz embargada. "Você merece toda a felicidade do mundo." A aprovação do filho era um bálsamo para Helena, um sinal de que sua família, embora redefinida, estava se curando. A presença de Daniel na vida de Helena não a desviou de seus compromissos. Pelo contrário, parecia energizá-la. Ela continuou dedicada ao Grupo Vilarinho, com Pedro cada vez mais assumindo um papel de liderança, e ao projeto social com Lúcia, que prosperava com o apoio de Daniel e sua expertise em tecnologia. A vida de Helena, antes compartimentada em trabalho e solidão, agora se expandia para incluir um amor que a nutria e a inspirava. Ela aprendeu que a força não estava apenas em resistir às tempestades, mas em permitir-se ser vulnerável, em abrir o coração para a possibilidade de uma nova felicidade. A Dama de Ferro ainda existia, mas agora era uma mulher completa, que havia enfrentado a traição, reconstruído um império
e, finalmente, encontrado um amor que a fazia sentir-se inteira novamente. A história de Helena Vilarinho não era apenas sobre poder e vingança, mas sobre a capacidade humana de se reinventar, de perdoar, de amar novamente e de encontrar a paz em meio à complexidade da vida. O futuro, antes um horizonte solitário, agora se desenhava com a promessa de cumplicidade e afeto, um capítulo final de uma jornada extraordinária. Os anos que se seguiram trouxeram uma serenidade duradoura para a vida de Helena Vilarinho. A relação com Daniel floresceu em um porto seguro de cumplicidade e afeto. Eles não se casaram em uma cerimônia grandiosa, mas escolheram a simplicidade de uma união baseada no respeito mútuo e na alegria de compartilhar a vida. Daniel se tornou não apenas um parceiro, mas um confidente, um amigo e a presença constante que Helena nunca soube que precisava. Sua casa, antes um lugar de solidão e trabalho, encheu-se de risadas, de conversas tranquilas e da sensação de um lar verdadeiramente construído sobre o amor. Pedro, por sua vez, consolidou sua posição no Grupo Vilarinho. Sua visão inovadora e sua ética de trabalho incansável o levaram a assumir a vice-presidência de Estratégia e Inovação, tornando-se o braço direito de Helena. Ele trouxe para a empresa uma nova onda de projetos digitais, expandindo a presença do grupo em plataformas online e em novas mídias, garantindo que o legado Vilarinho permanecesse relevante e à frente de seu tempo. A relação com a mãe era de profunda admiração e parceria, um testemunho da resiliência de seus laços familiares. Pedro não era mais o filho magoado, mas o herdeiro que havia compreendido as complexidades da vida e as escolhas difíceis de sua mãe. O projeto social com Lúcia também cresceu exponencialmente, impulsionado pelo apoio contínuo de Helena e Daniel. O que começou como uma iniciativa local transformou-se em uma fundação robusta, impactando a vida de milhares de jovens em diversas comunidades. Helena dedicava uma parte significativa de seu tempo à fundação, encontrando nela um propósito que transcendia os lucros e o poder: ver os olhos brilhantes das crianças, o progresso dos alunos e a dedicação dos professores era uma recompensa que superava qualquer vitória corporativa. Em um final de tarde, Helena estava sentada na varanda de sua cobertura, observando o pôr do sol pintar o céu de tons alaranjados e roxos. Daniel estava ao seu lado lendo um livro, e o silêncio entre eles era preenchido pela paz. Pedro havia acabado de ligar, compartilhando o sucesso de um novo lançamento do Grupo Vilarinho. A vida, que um dia fora um campo de batalha, agora era um jardim cuidadosamente cultivado. Ela pensou em Marcos, em Arthur Finch. As cicatrizes do passado ainda existiam, mas não a definiam mais. A raiva havia dado lugar à aceitação, a vingança à justiça e a dor à cura. Helena Vilarinho, a dama de ferro que havia reconstruído um império, havia também reconstruído a si mesma. Ela não era mais apenas a CEO implacável, a mulher traída ou a vingadora. Ela era uma mãe amada, uma parceira feliz, uma filantropa dedicada e uma líder visionária. Sua jornada, marcada por perdas e vitórias, havia a levado a um lugar de plenitude e gratidão. O império estava seguro, a família unida e o coração de Helena finalmente em paz. Os anos se desdobravam, tecendo uma tapeçaria rica de vida e propósito para Helena Vilarinho. O Grupo Vilarinho, sob a liderança compartilhada de mãe e filho, continuava a prosperar, adaptando-se às rápidas mudanças do cenário global da mídia. Pedro, agora na casa dos 30, havia amadurecido em um líder visionário, combinando a astúcia de sua mãe com uma sensibilidade e um olhar para o futuro que eram unicamente seus. Ele não apenas mantinha o legado, mas o expandia, inovando em áreas que Helena, em sua juventude, jamais poderia ter imaginado. A Dama de Ferro, embora ainda respeitada e temida no mundo dos negócios, havia se transformado em uma figura de sabedoria e inspiração. Helena, com a mão firme, mas gentil, guiava Pedro, permitindo-lhe mais autonomia a cada ano. Ela se dedicava cada vez mais à Fundação Vilarinho,
que se tornara um farol de esperança para milhares de jovens, expandindo-se para além das fronteiras do Estado, com programas de educação, arte e tecnologia que transformavam comunidades inteiras. Lúcia, sua parceira incansável, era a alma do projeto e, juntas, elas construíram algo que transcendia o lucro e o poder, algo que deixaria um impacto duradouro. A vida pessoal de Helena com Daniel era um refúgio de paz. Eles viajavam, exploravam novos hobbies e desfrutavam da companhia um do outro em um silêncio confortável que falava de anos de cumplicidade. Daniel era a âncora de Helena, o homem que a amava por quem ela era, com todas as suas complexidades e sua história. A presença dele era um lembrete constante de que a felicidade poderia ser encontrada, mesmo após as maiores tempestades. Em uma noite de gala, organizada para celebrar os 50 anos do Grupo Vilarinho e os 10 anos da fundação, Helena estava no palco, ao lado de Pedro, recebendo uma homenagem. As luzes dos flashes, os aplausos, os olhares de admiração, tudo isso que um dia a havia impulsionado, agora parecia secundário. Seus olhos se voltaram para a plateia, onde Daniel a observava com um sorriso orgulhoso, e Lúcia acenava com carinho. Ela viu ex-colegas, parceiros de negócios, e em um canto, alguns dos jovens que haviam sido transformados pela fundação. Naquele momento, Helena sentiu uma plenitude que ia além de qualquer vitória corporativa ou pessoal. Ela havia enfrentado a traição, a humilhação pública e a dor da perda. Havia lutado, vencido e reconstruído. Mas a verdadeira vitória não estava na derrota de seus inimigos, nem na acumulação de fortuna. Estava na capacidade de se reinventar, de perdoar, de amar novamente e de usar seu poder e sua influência para o bem maior. Ao final da cerimônia, enquanto Pedro discursava sobre o futuro do Grupo Vilarinho, Helena o observava com um brilho nos olhos. Ele era a continuidade, a nova geração de um legado que ela havia salvado e moldado. A história da Dama de Ferro não era apenas sobre uma mulher que construiu um império, mas sobre uma mulher que, através das adversidades, encontrou seu verdadeiro propósito e deixou um rastro de esperança e transformação. O passado era um eco distante e o futuro, um horizonte de possibilidades infinitas, construído sobre as bases sólidas do amor, da família e de um legado que perduraria por gerações. A vida de Helena Vilarinho, agora em seus anos dourados, era um testemunho da resiliência humana e da capacidade de reinvenção. Ela havia se afastado gradualmente do dia a dia do Grupo Vilarinho, entregando as rédeas a Pedro, que agora era o CEO incontestável. Ele não apenas mantinha o império, mas o expandia com uma visão global e uma abordagem que combinava a solidez, herdada com a agilidade da nova era digital. Helena observava o filho com imenso orgulho, vendo nele não apenas seu sucessor, mas um líder que havia forjado seu próprio caminho, superando as sombras do passado familiar. Sua paixão principal, e onde ela dedicava a maior parte de sua energia, era a Fundação Vilarinho. O projeto, que começou como uma semente de esperança, floresceu em uma organização de alcance nacional, com centros de educação e inovação espalhados por diversas cidades. Helena e Lúcia, parceiras inseparáveis, eram a força motriz por trás de cada iniciativa, testemunhando em primeira mão o poder transformador da educação e do apoio social. A Dama de Ferro, que um dia foi temida no mercado, agora era reverenciada como uma filantropa visionária, cujo legado se estendia muito além das páginas dos jornais. A rotina de Helena era preenchida por reuniões da fundação, visitas aos centros educacionais e, acima de tudo, pela companhia de Daniel. A relação deles havia se aprofundado em uma parceria tranquila e amorosa. Eles passavam as manhãs lendo no jardim, as tardes em longas conversas e as noites apreciando a quietude de sua casa. Daniel era o pilar de sua paz, o homem que a amava incondicionalmente, sem julgamentos ou expectativas, e que a lembrava diariamente da beleza da vida em sua simplicidade. Em um dia ensolarado, Helena estava sentada em um banco de praça, observando as crianças brincarem. Pedro, já um homem feito,
com sua própria família, ligou para compartilhar a notícia de um novo recorde de audiência para uma das plataformas digitais do grupo. Helena sorriu. O império estava em boas mãos. Mais tarde, Daniel se juntou a ela, segurando 2 xícaras de café. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando o movimento da vida ao redor. Você construiu algo incrível, Helena, Daniel disse, quebrando o silêncio, sem se referir apenas à empresa, mas a toda a sua jornada. Helena o olhou, seus olhos azuis refletindo a luz do sol. Não fui só eu, Daniel, foi a vida. As quedas, as vitórias, as pessoas que entraram e saíram, tudo isso me moldou. Ela pensou em Marcos, em Finch, nas dores e nas lições. A amargura havia desaparecido, substituída por uma aceitação serena. Ela havia aprendido que a verdadeira força não estava em nunca cair, mas em sempre se levantar. Que o perdão, especialmente o auto-perdão, era a chave para a liberdade. E que o amor em suas diversas formas, o amor por um filho, por um parceiro, por uma causa, era o que realmente preenchia a alma. A história de Helena Vilarinho não era apenas a de uma mulher que salvou um império, mas a de uma alma que encontrou a redenção. Ela havia percorrido um longo caminho, desde a traição e a vingança, até a paz e o propósito. E ali, sentada na praça, com o sol em seu rosto e a mão de Daniel na sua, Helena sabia que havia chegado ao seu destino. Não era o fim de uma jornada, mas a celebração de uma vida plena, vivida com coragem, resiliência e um coração finalmente em paz. Os anos passaram, e a vida de Helena Vilarinho se tornou um epitáfio vivo de uma jornada extraordinária. A coroa de seus cabelos prateados emoldurava um rosto que, embora marcado pelo tempo, irradiava uma serenidade profunda. Ela era a matriarca, a lenda viva, não apenas do Grupo Vilarinho, mas de uma era em que a força feminina redefiniu o poder e a resiliência. Pedro, agora um líder consolidado e respeitado globalmente, frequentemente buscava o conselho de sua mãe. As conversas entre eles eram menos sobre estratégias de negócios e mais sobre a sabedoria da vida, sobre o equilíbrio entre ambição e propósito. O Grupo Vilarinho, sob sua batuta, expandiu-se para novos continentes, investindo em tecnologias de ponta e em modelos de negócios sustentáveis, sempre com o selo de inovação e ética que Helena havia restabelecido. A Fundação Vilarinho, o verdadeiro legado do coração de Helena, tornou-se um modelo de filantropia. Lúcia, com quem Helena mantinha uma amizade inabalável, continuava à frente das operações, mas Helena era a alma, a voz que inspirava doadores e voluntários. Inúmeras vidas foram transformadas, e o nome Vilarinho passou a ser sinônimo não apenas de poder e mídia, mas de esperança e oportunidade para as futuras gerações. Daniel permaneceu ao seu lado, um farol de calma e amor incondicional. Eles desfrutavam de uma rotina tranquila, repleta de pequenos prazeres, longas leituras no jardim, jantares com Pedro e sua família e a simples alegria de compartilhar o pôr do sol da cobertura que um dia fora palco de tantas batalhas. A presença de Daniel era um lembrete constante de que o amor verdadeiro não era sobre paixões avassaladoras, mas sobre a constância, o respeito e a capacidade de nutrir a alma um do outro. Em uma tarde de outono, Helena estava sentada em sua poltrona favorita, observando as folhas caírem. Em suas mãos, um álbum de fotos antigas. Havia imagens de uma jovem Helena, determinada ao lado de Marcos antes da traição. Havia fotos de Pedro criança e depois jovem, com o olhar ainda carregado de mágoa. E, finalmente, fotos de Daniel, de Lúcia, dos rostos sorridentes das crianças da fundação. Ela fechou os olhos e a vida passou como um filme. A dor da perda, a fúria da vingança, a solidão do poder, a alegria da reconstrução, a paz do perdão. Cada capítulo, cada desafio, havia sido uma peça fundamental em sua jornada. Ela não se arrependia de suas escolhas, mesmo as mais difíceis, pois foram elas que a moldaram na mulher que se tornara. Helena Vilarinho, a Dama de Ferro, havia cumprido sua missão. Ela havia salvado seu império, curado sua família e, mais importante,
encontrado a si mesma. Seu legado não era apenas o conglomerado de mídia que carregava seu nome, mas a história de uma mulher que, através da adversidade, descobriu a verdadeira força no amor, na resiliência e na capacidade de transformar a própria dor em um motor para o bem. Com um sorriso sereno nos lábios, ela sentiu a brisa suave da tarde tocar seu rosto, um sopro de paz que selava o último capítulo de uma vida extraordinária. Os anos avançaram, transformando décadas em uma suave tapeçaria de memórias e conquistas para Helena Vilarinho. A matriarca, agora uma figura venerada, observava o mundo se transformar a partir de um lugar de sabedoria e serenidade. O grupo Vilarinho, sob a liderança firme e inovadora de Pedro, não era mais apenas um conglomerado de mídia. Havia-se tornado um ecossistema global de comunicação e tecnologia. Um gigante que continuava a moldar a forma como as pessoas se conectavam e se informavam. Pedro, com a maturidade de um líder experiente, frequentemente citava os ensinamentos de sua mãe, a ética inabalável e a visão estratégica que ela havia incutido nele. A Fundação Vilarinho, o verdadeiro testamento do coração de Helena, floresceu além de suas expectativas mais otimistas. Com Lúcia à frente e o apoio irrestrito do Grupo Vilarinho e de Daniel, a Fundação expandiu seus programas para dezenas de cidades, transformando a vida de gerações de jovens. Helena, mesmo com a idade avançada, fazia questão de visitar os centros, de conversar com os alunos, de sentir a energia e a esperança que emanavam daqueles espaços. Cada sorriso, cada história de sucesso era um lembrete vívido do propósito que ela havia encontrado após a tempestade. A vida com Daniel era um poema de tranquilidade. Eles haviam construído um santuário de afeto e compreensão mútua. As manhãs eram dedicadas à leitura e a conversas sobre o mundo, as tardes a caminhadas suaves pelo jardim ou a visitas a galerias de arte. A presença de Daniel era um bálsamo, um lembrete constante de que a vida, mesmo em sua fase mais tranquila, podia ser repleta de uma alegria profunda e silenciosa. Ele a amava com uma devoção que não exigia nada em troca, apenas a presença dela. Em um dia de primavera, enquanto o sol da tarde filtrava pela janela de sua biblioteca, Helena folheava um exemplar do jornal principal do Grupo Vilarinho. A manchete destacava um novo projeto de Pedro, uma iniciativa ousada que combinava jornalismo investigativo com inteligência artificial para combater a desinformação. Um sorriso orgulhoso iluminou seu rosto. Seu legado estava não apenas seguro, mas evoluindo, adaptando-se aos desafios de um mundo em constante mudança. Mais tarde, Pedro a visitou, trazendo consigo seus próprios filhos, os netos de Helena, que corriam e riam pelos corredores da cobertura. A casa, antes um lugar de silêncio e reflexão, agora ecoava com a alegria da nova geração. Helena os observava, seus olhos marejados de uma felicidade que transcendia o tempo. Ela havia lutado para proteger sua família, seu nome, seu império. E agora via a continuidade, a promessa de um futuro brilhante nas mãos daqueles que viriam depois dela. Daniel se sentou ao seu lado, segurando sua mão enrugada. Uma vida bem vivida, não é, Helena? Ele sussurrou, seus olhos fixos na cena familiar. Helena apertou a mão dele. Sim, Daniel, ela respondeu, a voz suave, mas firme. Uma vida plena, com todas as suas dores e suas glórias. E acima de tudo, com muito amor. Ela havia encontrado a paz não na ausência de conflitos, mas na aceitação de sua jornada, na resiliência de seu espírito e na capacidade de amar e ser amada. A Dama de Ferro havia se tornado a matriarca, e sua história, um testemunho eterno da força de uma mulher que, no final, encontrou sua verdadeira vitória na plenitude de sua própria alma. A vida, em sua dança incessante, continuava a tecer seus fios, e Helena Vilarinho, com a sabedoria dos anos, observava cada movimento com uma gratidão serena. As visitas de Pedro e seus netos tornaram-se mais frequentes, preenchendo a cobertura com uma energia jovial que aquecia seu coração. Ela compartilhava histórias, não mais com a intensidade de quem narra uma batalha, mas com a calma de quem
reflete sobre uma jornada épica. Os netos, fascinados, ouviam sobre a vovó Dama de Ferro, uma figura lendária que havia construído um império e transformado vidas. A Fundação Vilarinho, sob a gestão de Lúcia e com o apoio inabalável da família, prosperava, expandindo seu alcance e consolidando seu impacto social. Helena, embora menos ativa nas operações diárias, era a inspiração, a figura simbólica que representava a essência da missão da Fundação. Ela recebia cartas e visitas de ex-alunos, agora adultos bem-sucedidos, que atribuíam seu sucesso às oportunidades que a Fundação lhes havia proporcionado. Essas histórias eram para Helena a maior das recompensas, um legado que superava qualquer fortuna. Daniel, seu companheiro leal, era a personificação da paz em sua vida. A conexão entre eles era tão profunda que muitas vezes as palavras se tornavam desnecessárias. Um olhar, um toque de mão, um sorriso compartilhado bastavam para comunicar um universo de sentimentos. Ele a acompanhava em suas reflexões, em suas lembranças e em seus momentos de quietude, um pilar constante de amor e apoio. Em uma tarde de final de outono, enquanto o sol tingia o céu de um dourado suave, Helena estava sentada em sua poltrona favorita, observando a cidade através da vasta janela. Daniel lia um livro ao seu lado. A quietude era quase palpável, preenchida apenas pelo som suave das páginas sendo viradas. Helena fechou os olhos e uma sensação de plenitude a envolveu. Ela havia vivido intensamente, enfrentado tempestades e celebrado vitórias. Havia amado perdido e amado novamente. Não havia mais fantasmas do passado a assombrá-la. Marcos e Arthur Fint eram apenas ecos distantes de uma vida que ela havia superado com bravura. A amargura havia sido substituída pela compreensão de que cada experiência, por mais dolorosa que fosse, havia contribuído para a mulher forte e compassiva que ela se tornara. Ela abriu os olhos e olhou para Daniel, que a observava com um carinho imenso. "Eu sou uma mulher de sorte, Daniel." Ela sussurrou, a voz um pouco rouca pela emoção. Ele sorriu, apertando sua mão. "Nós somos, Helena. Nós somos." Naquele instante, Helena compreendeu que a verdadeira vitória não era apenas ter salvado seu império ou ter encontrado um novo amor. Era a paz interior que havia conquistado, a aceitação de sua própria jornada, com todas as suas imperfeições e triunfos. Era a certeza de que havia vivido uma vida com propósito, deixando um legado que se estendia muito além dos negócios, alcançando corações e mentes. A Dama de Ferro, a mulher que um dia foi definida pela luta, agora era definida pela serenidade, pela sabedoria e pelo amor que irradiava. O último capítulo de sua história não era sobre um fim, mas sobre a celebração de uma vida extraordinariamente vivida, um testemunho eterno da força e da beleza do espírito humano. O tempo, implacável em seu avanço, continuava a moldar a paisagem da vida de Helena Vilarinho, mas agora com uma suavidade que refletia a paz que ela havia conquistado. As estações passavam, e a matriarca observava o mundo de sua cobertura, não mais com a ansiedade de quem controla um império, mas com a sabedoria de quem compreende a impermanência e a beleza de cada momento. Pedro, agora uma figura proeminente no cenário global da mídia, havia superado todas as expectativas. O Grupo Vilarinho, sob sua liderança, não era apenas um colosso de comunicação, mas um farol de inovação e responsabilidade social. Ele havia herdado a tenacidade da mãe, mas a temperou com uma visão humanista, expandindo o alcance do grupo para projetos que promoviam a inclusão digital e a educação cívica. Helena sentia um orgulho imenso ao ver seu filho não apenas manter, mas elevar o legado da família, garantindo que o nome Vilarinho continuasse a ser sinônimo de excelência e propósito. A Fundação Vilarinho, o verdadeiro coração de Helena, florescia como uma árvore centenária, com raízes profundas e galhos que alcançavam cada vez mais longe. Lúcia, sua amiga,